Boa noite, pessoal. Gostaria de compartilhar com vocês mais um texto da palavra que para mim sempre foi uma bênção na minha vida e gostaria de poder compartilhar com vocês. Este texto está lá no livro de 2 Crônicas 7, 13 e 14, que eu vou ler assim, ó. Se eu fechar o céu para que não chova, ou mandar que os gafanhotos devorem o país, ou sobre o meu povo enviar uma praga, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, do céu eu ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. Este versículo sempre foi muito especial para o povo de Deus. O livro de Crônicas provavelmente foi escrito por Esdras, no período em que eles vieram de volta do cativo da Babilônia. Nesse período era o rei Salomão, o responsável pelo povo de Deus. E esse versículo, ele termina uma adoração muito especial que eles fizeram no templo, que começou construído por Davi e terminou sendo construído por Salomão. Então Deus disse para eles, Deus falou para Salomão exatamente o que a gente acabou de ler. Se o meu povo. Veja que importante, se é uma preposição. E eu fico pensando, esse momento que nós estamos passando hoje, eu não diria que é uma praga, mas é uma pandemia, né? E é uma situação inesperada, mas de alguma forma na palavra de Deus constavam que nos últimos dias assim seria e assim tem sido. O que eu quero dizer com isso? Qual é a forma de eu buscar a Deus, de eu estar com Deus e de eu estar confiante com Deus em meio a toda essa dificuldade que temos passado? Olha, o próprio versículo começa dizendo se. Como eu disse, se é uma preposição. Tá aí uma coisa que Deus não vai fazer por nós. Ele não vai nos obrigar a buscá-lo e a adorá-lo. Essa é uma coisa que eu tenho que fazer. Isso tem que partir de mim. O Deus que a gente serve, que a gente acredita, o Deus Todo-Poderoso, é um Deus que quer relacionamento conosco. E por isso que eu tenho que chegar até Deus. Essa é uma opção que eu posso fazer ou não. Por isso que ele diz se o meu povo, que se chama pelo meu nome, e dá a condição se humilhar, orar, buscar a minha face. Ou seja, eu preciso buscar a face de Deus. Como? Dobrando os meus joelhos, me colocando em oração diante de Deus, buscando a Deus na palavra dele. Foi assim que ele falou na vida de Salomão, que falasse para todo aquele povo, e a palavra de Deus está nos falando hoje. Deus quer ter um relacionamento pessoal conosco, mas para isso eu tenho que fazer a minha parte, eu tenho que abrir o meu coração. E aqui diz, ó, se humilhar, orar, buscar a minha face, e aí vem a outra condição, se afastar dos seus maus caminhos. A gente não vai buscar a Deus simplesmente como se fosse um Deus Papai Noel que me dá presente. Tem uma condição. Eu preciso me afastar dos meus maus caminhos. Eu preciso pedir perdão para Deus. Talvez eu tenha que pedir perdão para algumas pessoas. Talvez eu tenha que acertar um relacionamento. Talvez eu tenha que pedir perdão para os meus filhos, para minha esposa, para um amigo, para um parceiro. Eu não sei, talvez eu vou ter que pedir perdão para Deus de tanta coisa. Mas no Salmo 119, Davi diz, Deus sonda o meu coração e vê se há em mim algum caminho mau. A gente às vezes não tem condições de discernir na nossa vida se temos feito alguma coisa errada. Vamos pedir para Deus. Se coloca em oração diante de Deus, que o Espírito Santo de Deus vai mostrar na tua vida se tem alguma coisa que tu ainda não acertou com Deus. Essa condição ela é dada por Deus. Então, eu preciso buscar a Deus. Para buscar a Deus, eu não posso buscar a Deus com segundas intenções, com ganância, com soberba, com prepotência, com arrogância, com ansiedade. Deus não vai ouvir dos céus, como ele diz aqui, se a Deus eu me dirigir dessa maneira. Eu tenho que me dirigir a Deus com o coração quebrantado. É o que ele diz. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e buscar a minha face, e se afastar dos seus maus caminhos, aí vem a bênção, dos céus eu ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. A promessa de Deus
para aqueles que o buscam é responder às orações. O problema é que às vezes a gente tem noção de que a nossa oração não passa do teto, porque eu passei o dia inteiro com a minha cabeça cheia de coisa. No final da noite, quase dormindo, eu chego diante de Deus e falo: Deus, eu quero isso, 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 em nome de Jesus, amém. Isso não é oração, isso não é relacionamento com Deus. O momento de oração, aqui fala de quebrantamento. Eu tenho que me quebrantar diante do Senhor. Eu tenho que dizer exatamente como eu estou me sentindo. É isso que Deus quer. Ele sabe o que tu vai pedir, o que tu vai fazer, mas Ele quer que você diga, né? Essa condição é chamada de graça de Deus. A bênção de Deus é graça. Graça significa favor imerecido de Deus, ou seja, algo que Deus nos dá que a gente não merece. Ele dá isso de graça, mas para isso você tem que dobrar o teu coração. Tu tem que pedir perdão para Deus, tu tem que acertar com as pessoas que tu não acertou, né? Só assim Ele vai ouvir dos céus, como Ele diz aqui: perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. Ou seja, a nossa ida até Deus só pode ser através de Jesus. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim. Ele diz duas coisas: que Ele é o caminho e que ninguém vai ao Pai. Então, se tu quer chegar até Deus, é por Jesus, né? Eu gostaria de compartilhar essa palavra com vocês, no incentivo de dizer que esses momentos, mais do que nunca, né? Em todos os momentos, mas mais nesse, a gente tem que se derramar diante de Deus. A gente tem que dizer para Deus o que nós estamos sentindo. Mas vai humilhado, vai quebrantado, vai realmente pensando em buscar a Deus de todo o teu coração. Não vai com segundas intenções. Não vai a Deus como se Ele fosse um Papai Noel que te dá presente de vez em quando. A condição de buscar a Deus é de ser quebrantado diante de Deus. E assim Ele vai trabalhando na vida da gente. Eu espero que essa palavra fique guardada no coração de vocês. Esdras, que provavelmente escreveu o livro de Crônicas, ele escreveu isso 400 anos antes da vinda de Jesus. E é uma verdade tão grande para nós hoje, né? Deus falou especificamente para Salomão naquele período, mas está falando para nós hoje, através da palavra de Deus. Que vocês possam ter uma leitura da palavra. Seria importante ler todo o capítulo 7 para entender o porquê que Deus chega e diz isso para Salomão, né? 2 Crônicas 7, eu li os versículos 13 e 14, que sempre foram muito especiais na minha vida e espero que vocês tenham aproveitado também. Uma boa noite a todos.